Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quero convidar todos a ficarem de pé para nós fazermos uma leitura da palavra que está em Isaías, no capítulo 55. Isaías 55, versículo 6 em diante. Que privilégio que nós temos de cultuarmos a Deus, de buscarmos a sua face, de ouvirmos a sua palavra. E nós queremos começar lendo esse texto com toda a atenção e refletindo nele, guardando-o no coração. Isaías 55, a partir do verso 6, diz assim: Busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus, e não voltam para eles sem regarem a terra, e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador, e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual a enviei. Vocês sairão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e colinas irromperão de canto diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. No lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, e em lugar de roseiras bravas crescerá a murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno, que não será destruído. Amém. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós te louvamos por esse dia que o Senhor fez, e te louvamos pela tua palavra que vem ao nosso encontro. Onde quer que a tua palavra seja proclamada, aí acontece vida, transformação, esperança, alimento para a alma, fortificação da fé e muito amor sendo derramado por meio do Espírito Santo. A tua palavra produz todas essas coisas, de modo algum ela volta vazia, mas ela sempre faz aquilo para o que o Senhor a envia. E meu Pai, nós te louvamos, porque essa tua palavra só chega a nós e só alcança o nosso coração, porque um dia a palavra viva do Senhor, o Verbo eterno de Deus, se fez carne e habitou entre nós, indo ao ponto de morrer na cruz do Calvário por todos os nossos pecados, e ressuscitou ao terceiro dia para nos dar a vida eterna por meio da fé no seu nome. Nós te louvamos por tudo isso, Pai. Te agradecemos de forma especial por cada pessoa que está aqui, cada irmão, cada irmã, cada criança, cada família aqui representada. Agradecemos ao Senhor pela presença de todos e pedimos que uma bênção especial do Senhor seja concedida ao coração de cada pessoa. Que nenhum de nós saia daqui sem ser tocado pelo Espírito Santo. Nós queremos experimentar a tua presença e nos aperceber da tua proximidade, porque o Senhor está perto daqueles que te buscam de todo o seu coração. Meu Pai, recebe o nosso louvor, recebe as nossas orações, se agrade de nossas reflexões, conduza todos os acontecimentos deste culto para a tua glória e para a edificação da igreja. Em nome de Jesus, amém. Nós ainda de pé vamos louvar o Senhor com duas canções, as canções Perto Quero Estar e Grandioso És Tu. Então vamos todos louvar a Deus com alegria e com satisfação. Enquanto nós louvamos, os irmãos podem trazer seus dízimos e ofertas aqui à frente. Irmãos, vamos todos estar louvando ao Senhor.
Senhor, como diz na própria oração do pastor inicial, para que perto podemos estar com o Senhor e o nosso louvor, como igreja, como unida com Cristo, que ela chegue mais próximo, que nós cheguemos mais próximos ao Senhor. Possamos ter a reverência, aqueles que podem ficar em pé, cantar com o coração, com a alma, para o único que é digno de todo louvor e toda glória. Perto que Ele está. Tua bênção em tua
irmãos podem se assentar. Graças a Deus por tudo isso que nós temos vivido. Esse privilégio tão grande de adorar a Deus, de cantar os seus louvores, porque Ele é digno de tudo isso. Cantar para Deus é um mandamento que Deus dá, mas os mandamentos de Deus visam a nossa felicidade. Cantar a Deus é ser feliz. Cantar a Deus é ser chamado a contemplar aquilo que de mais belo existe, de mais satisfatório, de mais incrível que existe, que é o próprio Deus. Cantando para Deus, a gente se esquece desse mundo, dessas coisas que passam e se concentra naquele que é eterno. Então, como é bom cantar para Deus. Que essa igreja sempre cante ao Senhor, louve ao Senhor, porque Ele é digno e é bom. E nós queremos também, irmãos, fazer menção nesse momento às pessoas que estão enfermas. Nós sabemos que existem muitas pessoas enfermas pelo país, também pessoas enfermas na nossa igreja. Nós sabemos que há um caso de Covid no nosso meio, da irmã Carla, que graças a Deus está bem, mas está com sintomas acontecendo, né, e debilitando a sua saúde. O Marco também está com Covid, só que sem sintomas. Hoje eu entrando aqui na igreja, né, eu vi 3 pessoas já machucadas, né, no dedo, na mão, queimando, né? Enfim, então tantas questões de saúde. Eu gostaria que a gente orasse nesse momento pela saúde da nossa igreja, pela saúde das pessoas. Eu gostaria de convidar, sentados mesmo como estamos, mas o irmão Marcos Paulo, para a gente fazer uma oração nesse momento em prol da saúde da nossa igreja. Então vamos acompanhar o irmão Marcos Paulo em oração e buscar a Deus. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor Jesus, obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá, pela semana que se passou, meu Deus, obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui nesse momento. Te agradecemos por este tudo prestado a Ti, Senhor. Que o Senhor possa receber, que possa ser agradável a Ti, ó Pai. Pai querido, nesse momento específico eu quero Te pedir por essas pessoas que estão com a sua saúde debilitada por algum motivo. Que o Senhor possa restaurar a saúde deles, ó Deus, da nossa querida irmã Carla, do nosso irmão Marco Rosa, tão queridos em nosso meio. Que o Senhor possa aquecer os corações deles, ó Senhor, que eles possam se sentir preciosos, ó Pai. Pai amado, eu Te peço que o mais breve possível possamos estar juntos aqui também. Eu Te peço por outras pessoas, ó Deus, no país todo, a qual estão passando por um momento difícil dessa questão do Covid, entre outras enfermidades também. Que se for da Tua vontade, ó Deus, que o Senhor possa restaurar a saúde dessas pessoas, meu Pai. Pai querido, eu Te agradeço por cada um aqui nesse momento, cada família representada. Te agradeço porque, em meio a tantas dificuldades, a gente estamos aqui, ó Deus, como um povo Seu, um povo que clama pelo Teu nome, ó Deus. Pai amado e santo, Te agradeço também pelas crianças que estão
grandeza do Evangelho de Cristo. Pai amado, sou grato a Ti pelo pastor Davi também, que o Senhor o ajude nessa caminhada, o dê sabedoria, dê forças também, que ele possa continuar, Senhor, por longos anos à frente da nossa igreja. Pai amado, sou grato a Ti por tudo, no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Então, eu queria convidar as crianças a saírem junto com a tia Flor do seu culto infantil. E só um recado, irmãos, nós estamos com uma... a gente tentou marcar a assembleia aqui 2 vezes e não conseguimos, né? A primeira porque a gente teve a paralisação da Covid, a gente não conseguiu fazer. E a segunda porque ela aconteceu domingo passado, mas os 2 secretários da igreja tiveram um problema, não conseguiram vir. E também o quórum estava muito reduzido, tinha poucas pessoas na igreja por causa do Dia das Mães, então a gente não conseguiu fazer. Mas Deus assim nos permitindo, no próximo domingo a gente faz a assembleia para a gente votar a solicitação de carta de transferência do irmão Adonias, que está aqui com a gente, com essa camisa bonita, né, irmão Adonias? Vermelha aí, o irmão Adonias está com a gente, um irmão muito precioso, um irmão que tive o privilégio de conversar aqui recentemente, e esses irmãos experientes na fé, vividos na fé, a gente aprende muito, né, com eles. Então foi um privilégio muito grande a gente conversar. Então, se Deus quiser, domingo que vem a gente consegue fazer essa assembleia e prosseguir com esse assunto. Bom, vamos então abrir Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 3. Nós estamos nessa jornada em Lucas. É claro, essa jornada em Lucas a gente vai passar por todo o texto, se Deus permitir. Mas a gente faz algumas pausas no meio do caminho, né? Então, domingo passado a gente fez uma pausa para falar sobre o Dia das Mães. E vimos sobre a mãe e a avó de Timóteo, Eunice, Lloyd, e vimos como essas mulheres foram muito importantes e geraram um impacto mundial por meio da maternidade. Graças a Deus por isso, e agora a gente continua em Lucas. Terminamos os 2 primeiros capítulos que falam sobre a infância do Senhor Jesus, o anúncio do nascimento dele, de João Batista também. Agora no capítulo 3 começa, digamos assim, o ministério adulto de João Batista e depois principalmente de Jesus. Então nós vamos ler Lucas 3 do versículo 1 até o versículo 20. Vou fazer a leitura do texto, diz assim: No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado, todas as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: Raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento, e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: Quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados, e eles perguntaram: Mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: Não cobrem nada além do que foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: E nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: Não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário.
O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar a sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão. Convido os irmãos a orarem mais uma vez comigo. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que nós acabamos de ler, e nós suplicamos que o Senhor nos capacite a quem fala e capacite a quem ouve, para que a tua palavra, e somente a tua palavra, ressoe neste lugar, e que a tua palavra encontre um lugar especial no coração de todos nós, para nos transformar, para nos aproximar de ti, e assim glorificar o teu santo nome. Que o teu Espírito Santo faça tudo aquilo que ele pretende fazer, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Como alguém se torna cristão? Já parou para pensar nessa pergunta? Como alguém se torna cristão? Essa pergunta tem uma importância gigantesca. Se nós respondermos errado a essa pergunta, algumas consequências vão ser colhidas, né? Por exemplo, se eu respondo que alguém se torna cristão participando da Igreja Batista da Reforma, eu estou vinculando seguir a Jesus a uma igreja específica. Esse é um problema sério. Ou então, se eu digo assim, para alguém ser cristão, essa pessoa necessariamente tem que ser batizada. Então, uma pessoa que está acamada e não poderia passar pelas águas do batismo, não seria um cristão. Ou se eu digo assim, para alguém ser um cristão, ele precisa ter nascido num lar evangélico. Então quer dizer que pessoas que não nascem num lar evangélico não são cristãos, ou que aquelas que nascem automaticamente são cristãs por nascerem num lar evangélico? Então essa pergunta é importante. Se a gente responde errado essa pergunta, a gente cria problemas. Ou a gente dificulta demais o tornar-se cristão, ou a gente facilita demais o tornar-se cristão. Pessoas que não são cristãs podem achar que são, e pessoas que são podem achar que não são. Por isso essa pergunta é tão importante: como alguém se torna cristão? E aqui nesse texto que nós lemos, que é comum aos evangelhos de Mateus e de Marcos também, eles trazem uma ideia muito parecida. Nós vemos que antes de Cristo se manifestar publicamente, aparece um homem chamado João Batista. A missão desse homem é preparar o terreno para a vinda do Messias. Vocês podem ler esse discurso poético tão belo a partir do versículo 4 até o versículo 6. Ele fala dessa voz no deserto, profetizada por Isaías. Essa voz iria fazer as montanhas se aplanarem e faria os vales se nivelarem. Então o que é alto abaixaria, o que é baixo subiria. Essa voz iria endireitar os caminhos, fazer estradas que pudessem ser atravessadas. Essa voz prepararia o povo de Deus para receber o Messias. E essa voz, a voz de João Batista, profeta de Deus, essa voz tem um tema fundamental que é o cerne da sua pregação, e que também responde a nossa pergunta de como alguém se torna cristão. A mensagem de João Batista é a mensagem do arrependimento. Alguém se torna cristão quando confia em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e então se arrepende dos seus pecados. Sem arrependimento,
não existe cristianismo. Se alguém não se arrependeu, de fato não é um cristão. O arrependimento é fundamental para a gente ser um cristão de verdade. E eu gostaria de falar com os irmãos sobre esse tema, o grande tema desse texto, o arrependimento. E o primeiro ponto que eu queria destacar com os irmãos é que se arrepender é necessário. Se você notar o versículo 3, quero que você entenda comigo esse versículo. Ele fala que João Batista pregava um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. E nós temos que entender bem esse texto aqui. Esse texto não está ensinando que o batismo perdoa os pecados, ou que o batismo limpa os pecados. A Bíblia jamais ensina isso. Se fosse o caso, o ladrão da cruz estaria condenado, porque ele estava na cruz e não foi batizado. A Bíblia ensina que o perdão dos pecados acontece somente por meio do sangue de Jesus Cristo. Então não é isso que o texto está ensinando, que o batismo limpa pecados. Não, fuja dessa ideia. Ela não tem base bíblica. O que o texto está dizendo é que o batismo é um sinal de que alguém se arrependeu. E o arrependimento, esse sim, é necessário para o perdão dos pecados. Então o arrependimento, arrepender-se é necessário porque sem se arrepender, não existe perdão dos pecados. Não tem como qualquer pessoa ser perdoada se não se arrepender. A Bíblia ensina isso o tempo todo. E não é difícil a gente imaginar. Vou imaginar uma situação aqui muito ruim, né? Mas imagina que um marido está cometendo adultério e a esposa, ele pede perdão para sua esposa, só que sem se arrepender. Como que a esposa vai perdoar esse homem? Se ele pratica o adultério, mas não se arrepende. Olha, esposa, eu realmente traí você. Traí mesmo, né? E se eu puder eu faço de novo, mas me perdoa, tá? Imagina se teria cabimento uma coisa dessas. Não existe. Arrependimento é necessário para o perdão dos pecados. Sem arrependimento, ninguém será perdoado. Agora, com arrependimento e fé em Jesus Cristo, todos são perdoados. Então, que bênção que Deus nos dá esse privilégio do arrependimento para o perdão dos pecados. Quantas vezes a gente se arrepende, mas não tem volta. Não tem o que fazer de novo, não tem como consertar aquilo. Mas Deus é tão generoso que quando a gente se arrepende, Ele nos dá uma segunda chance. Uma terceira, uma quarta, 70 vezes 7 chances. Então o arrependimento é necessário, não só pelo perdão dos pecados, mas ele também é necessário, mesmo para aquelas pessoas que têm um histórico religioso. Você vê que João Batista, como um profeta, ele já se antecipa. Ele fala aqui no versículo 8, olha, não comecem a dizer, nosso pai é Abraão. Porque havia pessoas ali que, sendo descendentes de Abraão, o pai da fé, eles achavam que estava tudo bem com eles. Olha, eu sou descendência de Abraão. Eu tenho sangue puro, da linhagem do povo de Deus. Sou um verdadeiro israelita. Então essas pessoas poderiam achar que estava tudo bem com elas por causa desse histórico, desse contexto religioso que as cercava. No entanto, João Batista deixa muito claro para eles e também para nós que o arrependimento é necessário mesmo para essas pessoas. Não é porque estamos em um contexto religioso, ou que temos um histórico religioso na família, ou qualquer coisa assim, que isso automaticamente nos isente do arrependimento e da conversão a Deus. Cada pessoa responde por si mesmo diante de Deus. Cada um vai ter que prestar contas. O arrependimento é necessário para todos, para todas as pessoas. Às vezes você pode pensar assim, ou alguém pode pensar no íntimo do seu coração, que porque participa regularmente da igreja, entrega seus dízimos, é um membro arrolado no hall da igreja batista, essa pessoa pode achar que está tudo tranquilo com ela. Quem sabe ela teve uma folha de serviços prestados para o reino de Deus,
várias coisas que ela fez, vários trabalhos que ela executou. Então ela pensa que está tudo bem, que ela está salva por causa dessas coisas. Mas o que a palavra de Deus nos ensina é que as pessoas não são salvas por meio de suas obras, por meio do que fazem, mas elas são salvas quando se arrependem dos seus pecados e confiam em Jesus Cristo. Então, realmente, para a salvação, o que importa é o arrependimento. Mas eu também quero que os irmãos percebam aqui que o arrependimento, arrepender-se, é urgente. Além de necessário, se arrepender é urgente. Eu quero que você leia de novo comigo o versículo 9. Versículo 9, João Batista nos convida à imaginação. Aqui ele fala assim: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der fruto será cortada e lançada ao fogo. Aí o versículo 17 agora, uma outra imagem, parecida, mas diferente. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar a sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Nesses dois versículos, João Batista fala sobre o julgamento de Deus, o juízo divino que estava para vir sobre aquelas pessoas e que está para vir sobre o mundo. O juízo de Deus é sempre iminente, como o ladrão da noite. Assim será o retorno do Senhor Jesus, a qualquer momento. E aí João Batista usa uma linguagem muito forte aqui, a linguagem do fogo. E do começo ao fim da Bíblia, fogo é 99% das vezes um símbolo do juízo de Deus sobre as pessoas que não se arrependem dos seus pecados. É um símbolo marcante, porque o fogo queima, o fogo machuca, o fogo é difícil de controlar, o fogo por onde passa causa destruição, reduzindo as coisas a cinzas. Então é fogo. E como se não bastasse, João Batista fala aqui sobre a palha no versículo 17, ele fala de um fogo que nunca se apaga, um juízo de consequências eternas, irreversíveis, um fogo que nunca se apagará. Então, pensar sobre o fogo, o juízo de Deus representado pelo fogo, já causa apreensão, já transmite uma preocupação, uma urgência. Mas aí, não sei se você reparou, como os dois textos que a gente leu intensificam a urgência da pregação dele. O primeiro, ele fala assim, que o machado já está posto à raiz das árvores. O que isso quer dizer? Que o machado está ali, pronto. Está pronto para cortar. Depois ele fala assim que o Messias, ele vem, ele já tem a pá na sua mão. A pá já está na mão dele. Para limpar a sua eira, né? Eira é o lugar onde debulha o grão. Ele vai limpar a sua eira. Então o machado já está ao pé da árvore. O Messias já tem a pá na sua mão. Já está tudo preparado. Já vai acontecer. É isso que João Batista está falando. Vai acontecer a qualquer momento. O Senhor Jesus, o Messias, vai trazer o julgamento. É por isso que se arrepender é tão importante. É por isso que nós lemos no começo do culto sobre buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Essa é a mensagem de João Batista. Que mensagem, né, irmãos? Que mensagem que nos chama a parar para pensar na nossa vida. Que mensagem, a Bíblia é fantástica e Deus é maravilhoso, porque Deus sabe quando Ele tem que, à semelhança de um pai, pegar o seu filho no colo e acarinhar o seu filho e fazer um carinho nele e aconchegar bem gostoso nos seus braços, mas Deus também sabe quando Ele precisa levantar o tom da sua voz e chamar a atenção e dar uma chacoalhada para ver se acorda. Então a Bíblia faz as duas coisas. É tão bom pregar sobre o amor de Deus de forma explícita, através da sua generosidade, da sua graça, mas também é tão bom pregar sobre o amor de Deus que se manifesta por meio dos seus avisos, para que nós nos arrependamos, senão o fogo vai vir e vai consumir a palha, e vai queimar a árvore, e o fogo não se apaga. Então olha, irmãos, como a gente tem que pensar na nossa vida. Olha como a gente não tem tempo a perder. Olha como a nossa vida passa como uma neblina, como diz Tiago.
É um vapor que começa e logo se dissipa. Olha como o fim se aproxima, como os sinais vão acontecendo. Não existe mais tempo a perder com o pecado, meus irmãos. Não existe mais tempo a perder com seus vícios. Não existe mais tempo a perder com seus pecados ocultos. Não existe mais tempo a perder vivendo a vida sem levar a Deus em conta e sem buscá-lo na sua vida. Não tem mais tempo a perder. É isso que João Batista está falando aqui. O machado na raiz das árvores. A pá, ele já está aí na sua mão. E aqui é um ponto que eu quero abrir um parênteses para explicar para os irmãos a questão do batismo. Que aqui o versículo 16 fala que o Senhor Jesus batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu quero apenas esclarecer esse ponto para os irmãos. Um parênteses teológico, doutrinário. O que significa o batismo com fogo? Tem várias pessoas que interpretam o batismo com fogo como um símbolo do poder do Espírito Santo que toma conta de uma pessoa e que enche a vida de uma pessoa. E é claro que nós acreditamos no poder inigualável do Espírito Santo. É claro que nós não duvidamos daquilo que o Espírito Santo pode fazer na vida de alguém. No entanto, nesse texto aqui, batismo com fogo não significa isso. Se você reparar, o texto fala aqui, se eu não contei mal, 3 vezes sobre fogo. A primeira, sobre a árvore lançada no fogo. O que isso significa? Condenação, julgamento. O outro fala sobre a palha lançada no fogo. O que isso significa? Condenação de novo, julgamento de novo. Então, a terceira vez que aparece batismo com o Espírito Santo e com fogo, será que vai significar uma coisa diferente? Então, num lugar significa condenação, no outro condenação, tudo juntinho ali. E aí no meio do caminho esse fogo tem um outro sentido? Não tem muita lógica do ponto de vista do discurso, da mensagem. Isso só geraria confusão. Além do que, João Batista fala assim, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E logo em seguida ele explica o que isso significa. Ele traz a pá em sua mão, vai limpar a sua eira, juntar o trigo em seu celeiro. Mas a palha vai queimar com fogo que não se apaga. Então, o batismo que ele fala aqui é o seguinte, ao trigo, Jesus batizará com o Espírito Santo. A palha, Jesus batizará com fogo. Ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Alguns com o Espírito Santo, outros com fogo. Então, que nenhum de nós aqui receba o batismo com fogo. Porque esse batismo com fogo é um sinal do julgamento divino. E não um sinal do poder divino que nos santifica, esse tipo de coisa. Então, só esse parênteses para os irmãos entenderem o que significa esse termo. Por fim, para a gente terminar, se arrepender é necessário, é urgente, mas se arrepender é mudar. E esses versículos 10 a 14, irmãos, são tão interessantes, porque assim, são versículos práticos, muito práticos, sem muita teoria, sem muita falação, é prática. As pessoas começam a ouvir a pregação de João Batista, e elas começam a falar assim, o que eu tenho que fazer? E aí o texto mostra 3 grupos conversando com João Batista. O primeiro são as multidões. O que faremos? João Batista responde, você tem 2 túnicas, 2 roupas, reparta com outra pessoa. Você tem 2 porções de comida, faça a mesma coisa. Aí chegam os publicanos, perguntam, aí João Batista responde, não cobrem nada, além do que foi estipulado, que eles cobravam mais e ficavam ricos assim. Depois os soldados, eles falam, olha, não pratiquem extorsão, não acusem ninguém falsamente e fiquem contentes com o seu salário. Então esses grupos vão para João Batista perguntando o que fazer e João Batista vai respondendo na prática. Porque se arrepender envolve sentir tristeza por ter pecado? É claro que sim. Se arrepender envolve confessar o pecado? Envolve. Mas não para por aí. Arrependimento é mudança. Arrependimento é eu começar a pensar em Deus? Sim. São as minhas emoções se inflamando por Deus? Sim. Mas arrependimento também é prática. Voltando para Deus. Voltando aqui à ilustração do adultério que eu falei há pouco tempo, né? O marido que trai a sua esposa,
ele fala que se arrepende, mas continua traindo, fala que se arrepende, mas continua traindo. Isso é arrependimento? Claro que não, irmãos. Porque arrependimento é mudar. É por isso que João Batista fala aqui no versículo 8, deem frutos que mostrem o arrependimento. Ou outras versões falam frutos dignos de arrependimento. Vocês veem aqui, João Batista está falando, vocês vão ser batizados, vocês estão num momento talvez de comoção religiosa, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês têm que dar fruto de arrependimento. Vocês têm que mudar a vida de vocês. Irmãos, um dos maiores escândalos para a fé em Jesus Cristo, um dos maiores tropeços, pedras de tropeço, melhor dizendo, são aquelas pessoas que se dizem cristãs, porém não têm as suas vidas mudadas. Isso, meus irmãos, causa um estrago gigantesco no avanço do reino de Deus no mundo. Aqueles que são de Jesus precisam mostrar isso através de frutos. Precisam mostrar isso na prática, não é só na teoria. Arrependimento, irmãos, é o tema dessa mensagem aqui. Porque se arrepender é necessário, é urgente. E se arrepender é mudar. E existem dois tipos de arrependimento na vida de uma pessoa, na sua experiência com Deus. O primeiro, a gente pode chamar de arrependimento inicial. É quando a pessoa se converte a Cristo. E ela se arrepende pela primeira vez dos seus pecados e busca a Deus de todo o coração. Ela se converte. E eu quero perguntar para você nessa manhã, se você já se arrependeu dos seus pecados, para confiar em Jesus Cristo e para se submeter a Ele. Você já se arrependeu dos seus pecados? Você já se converteu a Ele de todo o seu coração? Você já é salvo? Agora, o outro tipo de arrependimento é aquele arrependimento contínuo. O arrependimento que faz parte da vida cristã. Arrependimento necessário porque nós ainda pecamos. E à medida que pecamos, infelizmente pecamos, nós vamos nos arrependendo e pedindo perdão a Deus. Eu quero perguntar também para você, e também pergunto isso para mim mesmo. Existe algum pecado que você tem que se arrepender na sua vida? Existe alguma coisa que você está fazendo que não agrada a Deus? Existe alguma culpa no seu coração? Existe algo que você faz com a sua família que maltrata a sua família e gera dor na sua casa? Existe alguma postura de arrogância e de prepotência escondida no seu coração? Existe inveja, competitividade dentro dos seus pensamentos em relação ao seu próximo? Existem segundas intenções, manipulações, ardis? Existem palavras venenosas que ferem, que machucam, que magoam? Existem temperamentos que se explodem em picos de raiva? Existem gritarias na sua casa? Existem pensamentos impuros que você permite que entrem na sua mente e você os alimenta? Existem imaginações perversas escondidas? Existem conteúdos que você vê no seu celular e as pessoas não sabem o que você vê? Existe indiferença em relação às outras pessoas, o egoísmo, capaz de pensar apenas em si mesmo? O que existe no seu coração, na sua vida, de que você precisa se arrepender? João Batista pregou e a sua voz pelo Espírito Santo ressoa aqui nessa manhã. Se arrependa dos seus pecados e peça perdão a Deus. Se arrepender é uma oportunidade que Deus dá para todos nós, exatamente nesse momento. E quando a gente se arrepende, o pecado não é lançado no nosso rosto para nos destruir e para nos esmagar. Quando a gente se arrepende,
a paz de Deus, o perdão divino, a graça salvadora do nosso Senhor nos enche, nos envolve e nos abençoa. Jesus Cristo morreu na cruz para tirar todos os nossos pecados, para perdoar todos os nossos pecados, se nós nos arrependermos. Povo de Deus, se arrependa dos seus pecados e venha com paz e com confiança nos braços do seu Pai. Quero convidar os irmãos do louvor a virem aqui mais uma vez aqui à frente. Nós vamos cantar mais uma canção ao Senhor. E que você faça dessa canção a sua oração. Reina em mim. Reina em mim, Senhor. Então, sentados como estamos, vamos cantar e refletir nessa canção. Vamos orar nesse momento. Pai, nós queremos nos arrepender dos nossos pecados e pedir ao Senhor perdão por cada um deles. Queremos, meu Pai, nos alegrar nesse momento, porque sabemos que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Foi pago um alto preço pela nossa salvação, pelo nosso completo e absoluto perdão de todas, absolutamente todas as nossas dívidas. Pai, nós te louvamos por isso e nos alegramos em Ti, sabendo que somos recebidos pelos Teus braços de amor e de graça. Abençoa, Senhor, esse povo, abençoa essa igreja, protege-nos, meu Pai, de todo mal, nos livra, Senhor, da violência, das doenças, dos acidentes, de todo mal. Nos protege, Senhor, nos livra do pecado que nos assedia e tenta nos seduzir o tempo todo. Cuida do nosso coração, atrai o nosso coração para mais perto de Ti, para Te louvarmos e para Te adorarmos. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Uma boa semana. Amém.